Eu tenho certeza que vocês já ficaram sabendo aí do rombo, né, de 20 bilhões no balanço das lojas americanas. E pior, já saiu algumas notícias que as americanas pediram, né, recuperação judicial, já que somando ali todas as despesas atuais da empresa, o valor da dívida não é de apenas 20 bilhões do rombo. Eles anunciaram ali mais de 40 bilhões. E tudo isso assusta, porque a Americanas é uma das maiores varejistas do Brasil e grande parte da preocupação é se a empresa vai quebrar de fato. Você tem salvação para a empresa e você vai entender tudo sobre isso nesse vídeo. Mas antes, se você é novo no canal, meu nome é Alex Teixeira e se eu quero fazer um convite para você, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, investimentos, finanças pessoais, educação financeira, eu te convido a se inscrever no canal para receber vídeos semanais que vão te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro e investir melhor. E para você que já faz parte da nossa comunidade, já me deixa aqui embaixo o seu gostei, que isso me ajuda muito e ajuda o canal a crescer cada vez mais. 2023 era para ser o ano ali das lojas americanas. No final de 2022 foi anunciado, né, que o novo CEO da varejista seria o Sérgio Real, ex-presidente executivo do Santander, que fez um trabalho muito bom junto ao banco. E junto com ele também vinha ali o André Couvre como diretor financeiro, e o mercado com essa notícia ficou muito otimista, tanto que as ações das lojas americanas elas subiram muito agora no início de 2023. Eles assumiram o cargo em 2 de janeiro e em apenas 9 dias trabalhando no cargo, né, eles aí já descobriram, encontraram um rombo de 20 bilhões e os dois pediram para sair logo em seguida quando eles encontraram isso. E resultou, né, tudo que está acontecendo atualmente com as lojas americanas. Muitos investidores eles perderam muito dinheiro, já que as ações passaram ali de R$ 12 no dia 11 de janeiro e fecharam em 3,15 centavos agora na sexta-feira, 13 de janeiro, o que representa uma queda de 73,75%. Galera, é muito. Para vocês terem uma ideia, somente para recuperar o patamar, voltar ao mesmo valor que a ação estava, ela teria que se valorizar em 381% para voltar aos R$ 12. Então eu entendo, isso assusta muito. Você que é acionista da empresa, você que é um funcionário da empresa, você vê esses números e fica assustado e se pergunta, gente, como que isso chegou a esse ponto? Como que os contadores, como que os diretores, né, deixaram chegar nesse ponto? Porque o rombo dos 20 bilhões é basicamente uma lojas Renner. Com esse valor você compra as lojas Renner. Hoje o valor de mercado, né, da loja Renner em torno ali de 20 bilhões. Então, literalmente, o prejuízo da Americanas, né, que eles encontraram é de 20 bilhões. Você compra alguns concorrentes e mostrando aí também outras empresas para vocês terem noção e entenderem do tamanho do problema. Hoje a Magazine Luiza vale 23 bilhões. Com o valor do rombo, você compra as duas concorrentes. Você compra tanto as lojas da Renner como a Magazine Luiza, porque eles anunciaram aí, né, um rombo, uma dívida de aproximadamente 40 bilhões. Mas como que eles não viram esse prejuízo antes? Eu vou explicar de uma forma bem resumida e simples para vocês, porque envolve aqui alguns termos contábeis. Mas para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. A empresa compra ali, as varejistas, elas compram produtos de fornecedores. A Americanas, ela vai vender uma TV, então ela vai comprar uma TV da Samsung, mas no varejo as empresas elas não compram aí os produtos à vista. Da mesma forma que você chega na loja, você quer parcelar as suas compras. As empresas elas também dividem ali as suas compras, né, dos seus produtos e vai pagar parcelado. Então, às vezes ela pega uma dívida com o fornecedor e ela pega um dinheiro emprestado com o banco para pagar aquele fornecedor ou até dividir essa dívida. Então a TV que você está comprando ali na loja, muitas vezes, ela ainda nem foi paga. E o que a Americanas fazia, né? Ela tomava dívidas com os bancos para pagar os fornecedores, ia fazendo isso várias vezes. Só que ao invés de colocar no seu balanço essa despesa como uma dívida, ela coloca ali no balanço dela como uma conta de fornecedor e informa no balanço que estava devendo para esse fornecedor. E isso mostra que a dívida líquida dela provavelmente é maior do que o reportado na dívida financeira. E foi onde encontraram ali os rombos
o rombo, né, dos 20 bilhões, mas ainda não sabemos se esse é todo o estrago. Como há algumas notícias já, eles estimam aqui, né, um rombo aí de 40 bilhões. Teve uma conferência essa semana apresentada ali pelo Sérgio Real, ex-CEO da companhia, onde ele foi bem transparente na apresentação de todos os dados. E ele informou que até o momento, né, nesses 9 dias, eles conseguiram identificar, foi isso, né, esse rombo aí de 20 bilhões. E ele tá sendo, esse rombo ele vem sendo acumulado nos últimos 3 a 4 anos. E não foi apresentado nos balanços da empresa, ou seja, é um problema que já vem sendo acumulado e jogado para frente nos últimos 4 anos. O Sérgio Real falou numa conferência também que provavelmente a empresa ela vai ter que fazer ali um aumento de capital, um follow-on, e que os acionistas de referência, que é a 3G Capital, a mesma dona ali da Ambev, que tem como donos as 3 pessoas mais ricas do Brasil, o Jorge Paulo Lemann, o Marcelo Telles e o Carlos Alberto Sicupira, mas ainda não sabemos se eles estão dispostos, né, a injetar dinheiro na empresa, fazer um possível follow-on, uma emissão de novas cotas, ou se é apenas um apoio ali por trás, sem uma injeção de dinheiro. Mas assim que eu tiver mais notícias, né, que sair algumas notícias sobre isso, eu trago aqui para vocês. E galera, como vocês sabem, eu tenho ações da Via Varejo e a empresa também vem passando ali por alguns problemas, algumas dificuldades. Isso me fez estudar mais sobre empresas do varejo, todo o setor em si. E uma coisa que é lógica, mas eu nunca tinha parado para pensar e comecei a pensar como acionista para fazer uma análise melhor, os grandes problemas do varejo, e não somente aqui no Brasil, mas no mundo em si, é que muitas vezes as empresas varejistas elas não conseguem ali fidelizar o cliente. E para exemplificar isso para vocês, pensa no último produto que você comprou. Provavelmente você não escolheu uma loja e foi comprar naquela loja, mas sim pesquisou o produto e decidiu depois ali e pesquisou o preço dos produtos em várias lojas. E quando os clientes começam a pesquisar o preço e não os produtos, né, as empresas elas têm que brigar ali em margens muito apertadas, o que diminui muito o lucro dessas empresas em cima dos seus produtos. Hoje, grande parte das pessoas elas buscam preço e não o produto em si. Já que a mesma TV da Samsung ela é vendida na Americanas, nas Casas Bahia, na Magazine Luiza, no Ponto Frio, no Extra.com, em várias lojas. Então, as pessoas elas vão atrás de preço e não do produto exclusivo, já que o mesmo produto ele é vendido em vários lugares. Então, a competição é bem acirrada e existe uma baixa fidelidade dos clientes nas lojas. Não vemos aí o que acontece, por exemplo, com a Apple. Hoje, as pessoas adoram os produtos e a marca Apple, mas onde as pessoas compram o produto não importa, desde que seja um iPhone, o fone da Apple ou ali o Apple Watch, que é o relógio da Apple. As empresas do varejo elas sofrem com as margens, né, muito baixas, porque elas têm que competir com outras empresas que vendem os mesmos produtos. Então elas brigam ali às vezes em R$10, R$15 e o lucro dessas empresas sempre ali acaba sendo muito baixo. Outro ponto é que no Brasil, com o aumento da inflação e das taxas de juros, sempre que vem uma crise temos ali um aumento da inflação, as taxas de juros sobem e as vendas caem, o desemprego aumenta e a renda do consumidor cai. Assim, ele consome menos, compra menos, passa a comprar somente o essencial. E isso faz com que as vendas, né, das varejistas caem e as empresas param de vender e a receita cai. Mas como eu disse, sempre que temos um aumento da inflação e o desemprego, um aumento do desemprego, a taxa de juros ela explode. Há pouco tempo atrás, por exemplo, a taxa de juros básica aqui no Brasil, que é a taxa Selic, ela estava em 2% e agora ela está próxima ali dos 14%, isso em menos de 2 anos. E as despesas financeiras das empresas, elas aumentam muito quando a taxa sobe, já que essas empresas elas têm muitas dívidas e quanto maior é a taxa, mais cara fica a dívida dessas empresas. Então, na hora que as empresas do varejo elas mais precisam ali captar e controlar, né, o próprio dinheiro, o contrário acontece. A dívida delas só aumenta que elas tinham, né? Ela tinha uma dívida e aquela dívida às vezes dobra ou às vezes até triplica e as vendas caem. Então, ou seja, ela não consegue captar dinheiro para pagar essa dívida e a dívida que ela tem ainda aumenta. Então todas as varejistas, né, elas estão passando aí por momentos difíceis, por dificuldades. Não é igual a Americanas, que teve ali um rombo, né, mas o setor em si ele sofre muito com tudo isso que acontece.
e ele acaba sendo um setor cíclico. Outro ponto que eu acho importante falar aqui para vocês é como que esse rombo nas lojas americanas eles podem influenciar outros investimentos. Os fundos imobiliários, por exemplo. Eu estava assistindo uma live do professor Baroni da Suno essa semana e eu vi ele falando ali alguns pontos. Por exemplo, o fundo MXRF11 ele tem uma exposição de 34%. Temos vários outros fundos como o GGRC11 e o XPLG11 que ainda não sabemos como serão os impactos nesses fundos, mas eles têm contratos de locação com as lojas americanas, e como uma empresa ela vai passar ali por um processo de reestruturação, é normal que algumas lojas fechem, que alguns contratos de locações acabem. Então também temos que aguardar, né, para entender melhor o que vai acontecer e se realmente no processo de reestruturação da empresa ela vai fechar lojas e vai acabar com seus contratos de locação, né, dos seus galpões logísticos. Mas a exposição nos fundos imobiliários é bem menor, já que sempre existem mais inquilinos, novos inquilinos. Assim, mesmo que as lojas americanas elas saiam ali dos galpões logísticos ou fechem algumas lojas, ainda, né, podem locar para outras empresas. Os fundos podem locar ali seus imóveis para outras empresas. Claro, vai afetar ali a sua distribuição de dividendos por um curto período, mas não é um problema tão sério como o das lojas americanas que está com esse rombo aí bilionário. Galera, eu espero que tenha ficado mais claro tudo que vem acontecendo com as lojas americanas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, né, me chamam aqui nos comentários, e qualquer notícia nova eu comento aqui pra vocês. Se vocês quiserem eu faço até um vídeo novo. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade e deixar o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda muito. Até o próximo vídeo, galera!